Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E assim eu saúdo a todos com a paz de Deus, para a qual foste chamado, que permaneça nos vossos corações, nos nossos corações, para a vida eterna. Amém. Hoje eu vou falar um pouco, gente, para aqueles que não conhecem as histórias medieval. São nelas que nós achamos muitos acontecimentos referente ao povo que procura Deus na terra. Na perseguição dos cristãos, antigamente, foram perseguidos de maneira tal que extinguiram a Igreja de Deus. Né? Aquela igreja que Paulo evangelizou e ela cresceu, e mais tarde veio a perseguição. Chegou um ponto, gente, segundo as histórias, que fazer espetáculo com crente no circo, pegava o crente e levava para o circo, na plateia, onde tinha muita gente para presenciar. Então eles torturavam o crente a ponto de o carrasco que fizesse o crente dar um gemido já era bem remunerado. Porque o que acontecia, eles pegavam nossos irmãos e levavam para o centro de tortura. E eles morriam sem dar um gemido. Eles tinham por hábito esquentar uma cadeira no fogo, quando ela estava vermelhinha, nem uma brasa, eles mandavam o crente sentar nela. E aquilo cheirava carne assada dentro do cerco. Tinha um chicote de aço, eles chicoteavam o crente até a morte. E eles morriam sem dar um gemido. Aquilo era um mistério para eles. Então colocavam um prêmio para o carrasco que fizesse o crente dar pelo menos um gemido. Já era bem remunerado. Se desse 2 ou 3 gemidos, era mais remunerado. Homens e mulheres eram pegos e eram torturados até a morte. Tem uma história, aliás, um conto de uma nossa irmã. Eles pegaram ela e jogaram nas pontas de um touro. E o boi jogava ela para cima e aparava com a cabeça, e jogava ela para cima e aparava com a cabeça. E ela foi torturada assim até a morte, sem dar um gemido. E aquilo ali foi chamando a curiosidade das pessoas que iam assistir aqueles espetáculos. Porque eles aceitavam aquilo, porque eles acreditavam que aquele sistema que eles tinham de servir a Deus estava errado. Eles consideravam que aquele povo estava errado. Como foi o caso de Jesus Cristo, né? E dentro da lei,
Ele afirmou ser filho de Deus. E por causa disso condenaram ele, que estava escrito na lei de Moisés: maldito aquele que se fizer filho de Deus. Então, era maldição. E os seguidores de Cristo continuaram sendo perseguidos. E chegou a este ponto. Mas acontece que, segundo as histórias, aquele pessoal que assistiam aquilo ali começaram a mudar de ideia. Diziam, mas não é impossível uma pessoa ser tão judiado desta maneira e morrer sem dar um gemido. Isso só vem de Deus. E aquele povo que era contra que era a favor daqueles espetáculos, começou a mudar de ideia e ser contra aquilo ali. E ao contrário, eles iam e batizavam. Quer dizer, em vez de diminuir o número dos crentes com aquela tortura, eles iam aumentando o número de crentes, mudando de ideia. Então, gente, isso é para ver que quando Deus quer fazer a obra no coração do homem, não tem nada que muda, não. Você viu uma perseguição hoje contra todos os crentes da terra, que vai vir, não vai demorar, não. Não é todos que vai fugir da perseguição. Tem pessoas que são crentes de verdade. Essa mulher mesmo, segundo o que escreveu no livro, conta, ela nas pontas desse boi, o boi jogava ela para cima, lá em cima, e ela caía na cabeça do boi, novamente. E se não caísse, é só não pegar e jogar. Mas ela morreu sem dar um gemido. E assim era todos. E o pessoal começava, mas não pode. Então eles davam um prêmio de muito valor. O carrasco que conseguisse arrancar um gemido do crente que era torturado até a morte, apanhando. A tática deles mais era sentar na cadeira quente. Esquentava ela até ficar vermelhinha e a pessoa sentava e aquilo fritava. Outros eram jogados na fogueira. Entendeu, gente? Mas o que se segue é que quando Deus quer fazer uma obra no coração do homem, Ele mostra. Quando Jesus foi crucificado, quer dizer, os seguidores dele ficaram com medo e se trancaram dentro de uma casa e ficaram lá. Até que um dia caiu labareda de fogo na cabeça de cada um deles, pingava aquela labareda de fogo, e eles começaram a falar em línguas estranhas. E aquele pessoal que estava em volta, cada um via eles falar na própria língua deles. Era um dia de ajuntamento de estrangeiros, né? E eles falavam. E a partir dali, eles perderam o medo da morte. Porque os reis, os imperadores perseguiam. E eles perderam o medo. E quanto mais perseguia eles, mais eles falavam de Jesus. Quando açoitava ele, levava lá entendeu, gente? No campo de tortura, chicoteava eles e agora vocês vão embora. Não fala mais nesse nome de Jesus. E nada, ele saía com as costas tudo marcadas de chicotada e estava lá novamente falando de Jesus. Então eles iam lá. Mas nós já não proibimos vocês falar nesse nome. Importa obedecer a Deus ou aos homens? É assim. Quando mataram Tiago,
achou que aquilo lhe agradou os judeus, mandou prender também Pedro. Mas Pedro não estava na lista da morte aqueles dias. A morte de Tiago, Deus permitiu. Mas Pedro, milagrosamente, o anjo tirou ele da prisão. Mas, quando se fala em conversão, eu escutei um testemunho de um irmão. Ele tinha muitos anos de batizado na congregação. Eu era novo de crente, mas ele já era de idade e ele já tinha nada, seus 40 anos na congregação. Então ele testemunhou um dia para nós como foi que ele chegou na congregação cristã. Ele era membro da igreja metodista, jovem, e um dia foi marcada uma conferência do ancião que atendia a congregação com o ancião que atendia a metodista. Como os anciães, nossos anciães, não têm estudo bíblico, que o problema, gente, não é que a congregação proíbe ler a Bíblia. Todos nós somos ensinados a ter uma Bíblia, um inário e uma lista de endereço. Qualquer lugar que nós viajamos, nós temos uma lista de endereço. E ali mostra para nós aonde nós encontramos a congregação para nós infiltrar entre a irmandade. E geralmente quando chegamos da congregação, encontramos a nossa parte da nossa família. Entendeu? Mas o que acontece é que este ancião que ia discutir com o sacerdote da metodista, o pastor tinha uma cultura muito alta na parte religiosa, né? Um estudo, ele era formado em teologia bíblica. Quando que o nosso ancião, simplesmente, homem da roça, praticamente, bem dizer, quase analfabeto, né? E esse irmão que testemunhou, ele era jovem. Aí quando ele soube daquela conferência que ia ter entre o ancião, os dois líderes religiosos, ele começou a convocar a mocidade do porte dele, moços e moças, da parte da igreja dele, para ir assistir esse debate. Só vai ter um debate religioso entre o nosso líder e o líder da congregação cristã. Vamos lá que eu quero ver o nosso ancião entupir aquele homem, aquele bobo lá. Vamos lá. Para nós ver ele entupir aquele homem lá, que ele vai ficar sem sair. Eu quero ver. Que o nosso ancião aqui tem todo o conhecimento, tem estudo para estar diante de nós. Enquanto aquele lá é um analfabeto, não tem estudo nenhum. Vamos lá. Eu quero ver o nosso ancião entupir ele. E eles foram. Só que eles que chegou lá foi tudo o contrário. Foi tudo o contrário. Os dois conversavam nas coisas de Deus e tudo que o ancião, o nosso líder da congregação cristã falava, entrava no coração dele. Ele recebia aquilo ali e como se o ancião estivesse ensinando ele. Enquanto que o chefe dele, o líder da igreja dele, não entendeu nada daquilo ali. Mas ele praticamente saiu crente. Não, mas o negócio não é o que eu pensava. Esse homem está certo, a igreja dele está certa. A nossa está errada.
E no outro dia, ele já foi fazer uma visita, assistir um culto lá na congregação. E a partir dali ele começou a se unir com os jovens da congregação e procurar conhecer melhor este caminho, e Deus chamou ele desta maneira. Então, quando Deus quer trabalhar, gente, não tem esse negócio, não tem disso não. Ele disse que toda aquela sabedoria que o líder dele tinha, caiu por terra. E aquele irmão humilde, que não tinha estudo nenhum, tudo que ele falava, batia com as escrituras sagradas, batia com a realidade, com a verdade. E assim, ele diz que aconteceu o que ele não esperava. Ele saiu dali praticamente convertido na congregação. E quando ele contou para nós esse testemunho, ele já tinha seus 40 anos na congregação. Já deve ter falecido, porque naquele tempo eu tinha meus 23, 24, 25 anos, quando eu escutei esse testemunho. Ele já tinha seus 50 anos, então praticamente ele já deve estar dormindo no sono do justo. E assim são muitos testemunhos, gente. E cada um que vem na congregação tem uma história. Eu sou testemunha de um zelador de prédio que tinha na cidade de Londrina, no Paraná. O nome dele é Geraldo Tobias. Não sei se ele ainda vive, porque agora, né, com essa epidemia, agora, não vamos falar da epidemia, agora, ultimamente, com esse mundo digital, eles cortou a nossa lista de endereços. Nós temos que puxar ela no celular. E eu ainda não puxei, então eu estou ainda por fora do andamento da obra de 2020 para cá. Mas esse Geraldo Tobias, até o meu último relatório que eu tenho, desse endereço que eu tenho, ele ainda vivia. Ele atende a obra de Deus como o ancião mais antigo do Amapá. Ele era zelador de prédio da cidade de Londrina, e que atendia o ancião, nosso irmão Natal, saudoso irmão Natal. Agora há pouco tempo o senhor recolheu ele. Ele atendia a obra de Deus na cidade de Londrina. E um dia ele foi ao irmão Natal e falou para esse irmão: Deus está me mandando para uma cidade. Ele disse: que cidade que é, irmão? Ele disse: irmão, eu não sei não. Deus está me mandando para uma cidade, mas eu não sei que cidade que é. Aí o irmão Natal falou para ele: então, o irmão vai para casa e ora a Deus, pede para Deus te dar o nome da cidade. E depois você me fala o nome da cidade. Ele disse: tá bom, irmão. Aí ele foi orar a Deus, depois ele voltou. Só, irmão, Deus me revelou o nome da cidade que é para mim, só que eu não sei onde fica. Ele é praticamente simples, zelador de prédio. Praticamente não tinha escolaridade, nem de geografia ele conhecia. Disse: então, irmão, Deus me revelou o nome da cidade. Eu só não sei onde fica essa cidade, como é que eu faço para ir lá. Aonde é? Ele disse: como é que é o nome da cidade, irmão? Ele disse: é Macapá. Aí o irmão Natal pôs a mão na cabeça. Ai, irmão, o que é isto? Disse: por quê, irmão? Isso é muito difícil para você ir nessa cidade. Você está acertado que Deus... Não, Deus me mandou para uma cidade, só não falou o nome. Mas o irmão pediu para me perguntar a Deus o nome da cidade, eu perguntei. Ele disse que o nome da cidade é Macapá, só que eu não sei onde fica essa cidade. Ele disse: tá bom, meu irmão, para você ir no Macapá, quer dizer, de Londrina, ele tinha que ir a Belém.
capital do Pará. Daqui você tem que pegar o ônibus até a capital do Pará. E para lá você tem que ir de navio. Porque lá você vai de navio ou de avião. Que lá não vai, daqui para lá não vai ônibus. Eu não sei hoje como é que tá. Mas naquele tempo, lá foi os anos 60, 65, né? Eu não tenho bem o tempo de quando ele foi para lá. Eu sei que quando eu conversei com ele, ele já era ancião lá, né? Ele vinha aqui na Assembleia em São Paulo, e como Londrina foi a cidade da onde ele praticamente foi, não sei se ele nasceu e se criou lá, então quando ele ia daqui de São Paulo, ele fazia parada em Londrina e congregava com nós. E assim eu conversava com ele. Toda vez que ele vinha, eu conversava com ele. Como é que tá o Macapá? Tá bem. E a obra está crescendo? Tá indo bem. E ele contava como foi que Deus mandou ele. E assim ele conta da viagem dele, né? Deus preparou a mudança dele. Aí o irmão chegou na congregação e o irmão anunciou para a Irmandade. A congregação, naquele tempo tinha 2.500 almas batizadas na cidade. Ele falou, mas tem um irmão aqui que trabalha de zelador de prédio, ganha salário mínimo. E Deus deu para ele uma missão, uma viagem, e é muito longe. Ele não tem condições de ir, nós precisamos ajudar ele nessa viagem. Que dia que o irmão vai viajar? Perguntou para ele. Ele não tinha planejado nada, mas ele já respondeu, tal dia, irmão, eu vou. Ele disse, então, irmãos, ora Deus, o que Deus preparar para os irmãos deixam na finalidade da viagem desse irmão. Aí tinha um carrinho, ele vendeu o carro, fez um dinheirinho, e a Irmandade contribuiu, fez também uma contribuição para ele, porque do contrário ele não podia viajar. Ele já tinha, parece que 2 filhos, a esposa e 2 ou 3 filhos já. E dali ele viajou até Belém, mas como não era tempo, que o navio tinha o tempo de viajar, até fazer a carga, né? Então ele ficou aguardando, foi para o estabelecimento, até a viagem, a saída do navio, de Belém para Macapá. Parece que ele ficou 60 dias nesse estabelecimento, aguardando essa viagem. Aí um dia ele chegou, todo dia ele ia no porto para ver, quando um dia ele chegou lá, aí perguntou o guarda, o navio chegou? Já está comprando passagem? Ele disse, a cobra aí. A cobra era a fileira de gente, uma fileira de mais de 500 pessoas para pegar o navio. E assim ele conta a viagem, né? Gastou 4 meses de Londrina para chegar no Macapá. Ele foi o primeiro crente da congregação cristã no Macapá. Ali tinha muitas religiões. Igreja, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Católica, né? Umbanda, tudo tinha. Só não tinha a congregação. Ele foi o primeiro crente da congregação cristã no Macapá. Então ele conta como começou a obra. Chegou um evangélico, era um farmacêutico, ele foi entrou na farmácia para comprar algum medicamento, começou a conversar com o farmacêutico, mas ele pertencia a uma igreja evangélica e começou a visitar a casa dele. E ele começou a orar junto com esse farmacêutico, dali foi vindo outros, até que teve pedido de batismo. E os irmãos foram lá, fizeram os primeiros batismos,
e deixou ele atendendo a obra. Mais tarde ele foi ordenado para ancião. O último relatório que eu peguei, parece que ele já tinha 16 congregações que ele atendia, com outros anciães, que a média de um ancião é 3 congregações. Se for mais, ele não dá conta. Cada ancião atende 3 congregações. E os anciãos mais antigos vai ficando com a região e acompanhando esses anciãos, porque tudo precisa ser dentro da ordem, né? Então os mais velhos vai coordenando os mais novos. Como ele era foi o primeiro lá, então ele era o ancião mais antigo. E é assim que Deus trabalha, gente. Por hoje é só. Nós já estamos com mais de 25 minutos de vídeo. E o pessoal não gosta de vídeo muito comprido, não. Eu, quando começo a falar, eu não paro mais. Mas isso aqui tem um fundamento muito grande, gente. Se a gente for falar aqui, a gente fica a noite inteira falando, contando o movimento da ordem. Como Deus trabalha no meio desse povo, é misteriosamente. Deus manda e nós obedecemos. O povo da congregação é assim. Eles são servos obedientes. Mandou, e é o único pai que não aceita um não. É o nosso Deus. Quando ele dá uma ordem para nós fazer um trabalho, se nós quiser, nós faz. Se não quiser, nós faz sem querer. Mas que ele, depois que ele der a ordem, ele não volta. Está escrito na palavra de Deus. Ele falou pela boca de Isaías. A minha palavra não voltará vazia. Antes terá o total cumprimento para o qual eu a enviei. Deus que abençoe a todos. E que a paz de Deus para a qual foste chamado, permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém.